louvar a Deus e dizer, né, que alguns irmãos estão viajando, outros trabalhando, outros estão cuidando do recém-nascido, né? O Arthur, que nasceu há uma semana, uma ou duas? Há uma semana, hoje está completando 8 dias de nascido, né? Graças a Deus, ali na casa do Maciel. Então nós louvamos ao Senhor por isso. Irmãos, o tema da nossa ministração de hoje, né, já havia sido divulgada, os inimigos da cruz, né? E nós vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 17. Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 17. Nós vamos ler até o 21, amém? Graças a Deus. Estamos recebendo aí a visita do nosso irmão Atos, está ali atrás. Fica à vontade, viu, Atos? A palavra do Senhor diz assim: os inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que ainda segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Podeis nos assentar dando glória a Deus. Aleluia. Irmãos, ontem eu estava ali na praça onde estava acontecendo o Celebrai, e eu já estava lá no lugar do lanche, lá do outro lado, enquanto o pastor, cantor que estava aí, estava ministrando. E eu pude notar que ele cantou muitos hinos congregacionais, né? Celebrai a Cristo, cantou Nosso General é Cristo, ele cantou muitos hinos congregacionais ali, de lá eu estava escutando. E é uma forma de unidade, porque a unidade está também nisso. Porque a palavra não diz que nós devemos entoar ao Senhor salmos e cânticos espirituais, assim seremos cheios do Espírito. Então achei interessante isso. Eu não fiquei lá para assistir a apresentação, mas lá de onde a gente estava, apesar que o som estava meio alto, estava um pouco embolado, mas a gente estava entendendo o que estava, né, se falando ali. E eu sentado ali, eu falei para a Lucimara assim: Lucimara, que o Senhor me perdoe pelo que eu vou falar aqui agora, mas porque eu tinha falado para o Senhor que eu não ia mais tocar nesse assunto, mas eu estou há 10, 11 anos morando em Boteiros, e até hoje eu me pergunto por que eu ainda estou aqui. Porque não tem uma explicação. Se eu for falar que é só por conta da igreja, por conta da minha família e tal, porque Deus, irmãos, ele também observa o desejo do nosso coração. E a palavra que nós lemos aqui hoje de abertura foi o quê? Ainda que o coração do homem faça planos, a resposta final vem do Senhor. E eu falei aquilo ali, e logo a mulher veio e trouxe ali pra gente uma batata ali, ficamos ali beliscando ali e tal. E quando eu cheguei em casa, nós fomos dormir e tal, aquele negócio todo, e na hora assim eu costumo dormir, ter um sono muito gostoso ali, a partir das 4 da manhã, assim, 4:30 da manhã, é a hora que eu tenho um sono mais pesado, assim, um sono mais... O Senhor fala muito comigo nesse horário, assim. E eu tive um sonho que me deixou extremamente feliz. Eu sonhei que eu estava num lugar, e era assim, era um lugar aberto, assim, e parecia que era um lugar assim, meio de praia, meio
meio uma lagoa muito grande, igual lá em Fama, onde a gente já pastoreou lá. E eu vi alguns irmãos lá da igreja de Fama, nesse lugar, inclusive, tinha um irmãozinho que é meu padrinho de casamento, João Renato, estava tocando um teclado. Aí de repente assim, a gente estava num galpão gigantesco, muito grande assim, mas assim, dava para a gente ver do lado de fora dos lugares assim, e tinha aquele monte de jovem, aquele monte de gente, de tudo quanto é idade, aquelas pessoas, e eu estava ministrando ali, e de repente eu comecei a cantar aquele hino, um hino antigo pra caramba, que fala, né? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. E eu estava ministrando esse hino, e aí na hora que chega naquela parte assim, Pai, eu quero contemplar, eu falava pro pessoal assim, gente, abraça a pessoa que está perto de você, fica aí uns 12 segundos abraçado com ela e sente o coração dela bater junto com o seu, assim. Mas não abraça quem você conhece, não abraça quem você não conhece e tal. E tinha assim aí nesse momento assim, a gente já não estava assim, parecia um galpão, mas já não tinha teto assim, tinha uma árvore gigante dentro dentro desse lugar assim, uma árvore bonita pra caramba, aqueles monte de ramos assim. E aí, irmãos, aqueles irmãos começaram a se abraçar, e quando nós cantamos aquela parte, Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade, aí fala, né, leva-me à sala do trono, aí a glória desceu, irmãos, a glória desceu, e foi bonito demais, e assim, foi tremendo, assim, que foi uma unidade da igreja, uma coisa, gente que não se conhecia se abraçando, e eu comecei a ver gente que eu pastoreei lá em Fama ali, gente que eu conheci em outros lugares, gente que eu nunca tinha visto, estava lá no sonho lá, se tendo aquela unidade gostosa, e a gente cantando esse hino, e aí de repente assim, irmãos, uma das meninas deu um chute na porta do guarda-roupa lá, eu acordei e falei para a Lucimara, nossa, que sonho maravilhoso que eu tive, que sonho maravilhoso, só conseguia falar isso, e de repente a Melissa falou assim, ô pai, o que você sonhou? E tal, aí eu fiquei um pouquinho em silêncio, contei o sonho para elas assim, e aí depois eu estava pensando, aquela árvore gigantesca que estava ali no meio, significava Jesus, a videira, os galhos e os ramos, aquelas pessoas somos nós. Quando nós estamos ligados na videira, nós estamos alimentados. E quando nós cantamos um salmo, um cântico espiritual, nós vamos viver esse tipo de experiência. Quantos anos, eu nem sei quanto tempo tem que eu não canto esse hino. Nem a letra dele direito eu não estava lembrando mais. Mas eu sei que lá na hora eu cantei esse hino, na hora que falava, leva-me à sala do trono. O que nós mais ansiamos, irmãos? É viver uma experiência com Deus desse jeito. É entrar na sala do trono. E hoje a palavra que nós vamos ministrar, ela está casando muito com o que a Lucimara vai trazer no dia 13 aí. Porque esse sonho mostra exatamente uma árvore, uma raiz de uma árvore. Está vindo aí, a confirmação do tema que o Senhor te deu. Quando o Senhor me mostrava aqueles irmãos de Fama, aqueles irmãos de outros lugares, pessoas, é unidade da igreja. A árvore é a videira, e a videira e os galhos da videira somos nós. E nessa noite, irmãos, eu quero dizer para vocês, apóstolo Paulo, a palavra diz que ele tinha cartas para perseguir os cristãos, que ele consentiu na morte de Estevão. A palavra diz que ele indo para prender os irmãos, os cristãos, que naquela época eles falavam, aqueles que seguiam o caminho, ainda não se chamavam cristãos, se chamavam aqueles que seguem o caminho. E Jesus é o que, irmãos? O caminho, a verdade e a vida. E aí o que aconteceu? O apóstolo Paulo,
de perseguidor, ele indo para Damasco, o Senhor tem um encontro com ele ali e fala: Paulo, por que tu me persegues? E ele sem enxergar nada, ele fala: mas quem é o Senhor? Então, eu sou Jesus a quem tu está perseguindo. Paulo fica 3 dias sem enxergar, sem comer. Ele acaba de chegar em Damasco, chega lá, o Senhor vai mandar um profeta orar por ele, e o profeta questiona Deus: Senhor, mas eu vou orar. Ele persegue as pessoas, mas ele muito vai sofrer pelo meu nome. E chega lá em Filipenses. Quanto tempo depois, Paulo vai dizer: irmãos, sede imitadores meus. E não é uma vez só que ele fala isso. Sede imitadores de Cristo, assim como eu sou também. Sede imitadores meus, porque Paulo entendeu o que verdadeiramente Cristo estava pregando nesses 3 anos e meio que ele ficou ministrando. Paulo entendeu que a renúncia que o Senhor exigia dele era muito maior do que a própria vida dele. O Senhor não queria apenas o corpo físico, tanto é que Paulo foi decapitado, Paulo foi morto. O Senhor usou Paulo, ele era judeu, cidadão romano e cidadão grego. Paulo tinha 3 nacionalidades ali, praticamente. Ele poderia, por que Paulo é decapitado? Paulo pregava o evangelho e Paulo não voltou atrás daquilo. Quando o Senhor chama Paulo, ele não volta atrás. E ele passa a viver, não na dependência de outros, mas escrevendo cartas, porque as cartas que Paulo escreve, grande parte delas ele estava na prisão. Então, como ele não podia estar lá, ele escrevia cartas, e eram cartas de exortação, cartas de edificação, cartas de consolação. Paulo escrevia, e ele vai dizer aqui: e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ou seja, as pessoas olham para nós e precisam ver em nós Cristo. Às vezes, irmãos, nós temos um péssimo defeito, que é o defeito de querer para nós aquilo que não cabe a nós, o poder de juízo. Esse poder não cabe a mim, não cabe à pastora Maria Eduarda, não cabe à apóstola, não, esse poder cabe ao Senhor. E muitas vezes nós queremos esse poder de juiz. Não, porque o fulano, ele está agindo dessa forma, porque ele é assim, o ciclano, não sei o que, mas depois, não. Porque você exortar, consolar, conversar, falar alguma coisa inerente ao que está acontecendo, é uma ordenança. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós explicamos aqui, aquele dia, quando nós pregamos sobre Efésios 5:21. Uma das coisas é exortar também, é falar: ó, irmão, você está no caminho aqui que não vai te levar para um caminho de salvação. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer que os prazeres deste mundo, uma das coisas que nos torna inimigos da cruz de Cristo, inimigos do sacrifício de Jesus, são exatamente os prazeres desse mundo. E às vezes, irmãos, aquilo que não me dá prazer é aquilo que vai dar prazer a você. Agora, o prazer que eu estou falando aqui, que é inimigo do mundo, é o prazer que a sua alma sente em alimentar a sua carne. Quando você alimenta a sua carne, você está se tornando um inimigo da cruz de Cristo. Agora, Jesus, ele quando ele é pregado naquela cruz, ele falou: lança sobre mim, manda para cima de mim. Só que muitas das vezes nós não queremos isso, nós queremos ficar com o prazer dessa carne, porque essa carne, ela faz com que eu me sinta bem. Então por isso às vezes você acha, quando eu estou dizendo prazeres desse mundo, eu não estou falando aqui de bebida, de cigarro, de cachaça, não é isso não. Eu estou falando que tem pessoas que têm prazer na cultura do próprio corpo.
Esse é o maior prazer dele, cultuar o próprio corpo. Aí o cara vai para musculação e tá lá, e puxa ferro daqui, e puxa ferro daqui, e não sei mais o que, e não sei mais o que lá das quantas, e dieta não sei do que, e dieta da lua, dieta não sei do hambúrguer, dieta não sei do frango, e não sei, cultuando o próprio corpo. Prazer carnal. Mas essa pessoa, ela às vezes deixa de estar 5 minutos na presença do Senhor, para ficar 3 horas dentro de uma academia. E hoje em dia, academia não é sinônimo mais para mim de saúde. Academia para mim hoje virou sinônimo de mulheres estarem ali com uma roupa indecente, com uma roupa totalmente indecente, uma calça apertada, torando, mostrando tudo. Homens ali querendo e tal, se vai descer de um corpo e tal, e aí você vê muitas vezes, né? O cara é grandão aqui, mas as pernas é dessa finurinha, que ele tem tudo esquisito. Outras pessoas que têm o seu prazer em cuidar de um cachorro, um prazer terreno de gastar 3 mil reais com um cachorro, com festa de aniversário para cachorro, quando tem crianças passando fome, pessoas idosas precisando de um remédio e o SUS não dá o remédio, não tem como comprar. Vemos aí pessoas andando, perambulando para lá e para cá pedindo dinheiro. Aqui em Botelhos está um negócio absurdo, um tanto de gente jovem que poderia estar trabalhando, contudo viraram pedintes. Ontem eu conversava com uns amigos ali na praça e a gente falava sobre isso. Como que tem jovens pedintes aqui em Botelhos? Me dá 10 reais aí, não tem, quando eles não falam nem trocado mais não, me dá 10 reais aí, já chega te intimando. Paga um lanche ali para mim. Não, você quer um pão que sabe? Não, quero um lanche lá. Uma vez o cara bateu na porta da minha casa lá, eu morava ali na Tiradentes. O camarada bateu na janela da minha casa 8 horas da noite, numa segunda-feira, se eu não estou enganado. Aqui, o senhor me dá 5 reais aí, eu quero comer um lanche. Eu olhei para a cara do camarada e falei, como é que é? Não, você me dá 5 reais aí, eu quero comer um lanche. Não, eu te dou um prato de comida, você quer? Não, comida eu não quero, eu quero lanche. Não, então lanche você não vai comer também não. Não, você quer um prato de comida? Nós vamos jantar agora, você quer? Não. Então, tchau, Ué, irmãos, onde nós estamos? Que mundo é esse? Para o mundo aí que eu quero descer, tá louco, Então os prazeres da carne, não estou falando aqui só de coisas que geralmente, entre aspas, nós crentes somos muito culpados disso, de achar que é só isso, é bebida, cigarro e droga, não, e prostituição, não. Mas eu estou falando de outras coisas também que geram prazeres momentâneos. Sabe por quê? Porque você pode ficar na musculação a tua vida inteira, uma hora, meu amigo, vai cair tudo, vai ceder, a musculatura vai flaciar, você está ficando velho. Salomão, quando ele escreve Cantares de Salomão, ele está escrevendo ali uma carta de amor, uma carta de um jovem apaixonado que se apaixona pelaquela sunamita, e ele vai dizer, beija-me com os beijos da tua boca, não sei mais o que, um homem apaixonado. Depois você vai lá para Provérbios, Salomão já é um homem de meia idade, e ele vai dizer, o homem não deve ter muitas mulheres, porque elas tomarão todo o seu tesouro. Um homem que tinha 700 mulheres, 300 concubinas, tinha 1000 mulheres. Um homem que vai dizer os planos do homem, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta final vem do Senhor. Aleluia. E depois passa-se um tempo, Salomão já velho, já lá pelos seus sei lá quantos anos, já vivenciou tudo que tinha que vivenciar. Ele pega a caneta, eu acredito que ele deve se olhar no espelho e ver que ele já não é mais aquele jovem lá de Cantares, que ele já não é mais aquele jovem de meia idade, e ele vai e escreve o livro de Eclesiastes. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E ele vai dizer depois lá em Eclesiastes 13 ou 12, não me lembro agora, acho que é 12, jovem,
Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E agora eu me lembro do dia que nós fomos pregar lá em Alfenas, que o Tefone e o Sozé foi comigo, e eu falava para o Sozé: Sozé, o senhor tem 29 anos a mais do que eu. E eu falo para o senhor, eu falei para o senhor, não falei, Sozé? Tefone, eu falei dentro do carro: eu vou fazer 51 anos, parece que eu me sinto, às vezes, parece que eu tenho 70 anos. O meu corpo já não me obedece mais do jeito que obedecia quando eu era jovem. Eu falei para a Lucimara ontem: Lucimara, eu estou aqui com você, na praça, comendo um lanche aqui, mas eu não tenho mais essa vibe de noite inteira mais de bagunça, de som alto na cabeça. Eu gosto de silêncio, eu gosto de paz. Os anos vão passando e a gente não continua sendo o que era, porque nós, irmãos, durante boa parte do tempo da nossa vida que nós deveríamos estar servindo ao Senhor, nós estávamos entregues aos prazeres dessa carne. E o tempo cobra, irmãos. O tempo cobra. A vida nos lembra, quando nós chegamos em determinada idade, dos prazeres que nós quisemos para nós quando éramos jovens. Há um tempo atrás, eu, para ser sincero, fui conhecer o que era, que eu fui ver o que era um cigarro eletrônico. Eu não sabia nem o que era isso. Aí eu fui ver, conhecer, eu não conhecia o que era um cigarro eletrônico. Fui ver o tal do cigarro eletrônico. Aí porque eu tinha assistido uma reportagem há um tempo atrás de um cantor sertanejo que foi parar, acho que na UTI, não sei, porque fumou tanto aquilo que diz que aquilo manda pó de vidro pro pulmão da pessoa, sei lá, não entendo como é que é estranho, eu realmente não entendo esse negócio. Aí eu fiquei pensando: gente, se a pessoa sabe que esse troço vai matar ela, vai levar ela para o hospital, por que ela está usando esse trem? É um suicídio gradual. O suicídio não é só você pegar a corda e dar um tiro na cabeça, tomar o veneno, não, irmãos. Aquilo que você faz continuamente, que você vai matando o teu corpo, é suicídio. É um suicídio. Então, os prazeres desse mundo, as pessoas se orgulham nesses prazeres. É fazer uma festa de 3 mil para um cachorro, igual eu vi uma mulher fazer uma festa lá, convidou um tanto de cachorrinho, aqueles monte de socialite lá, gastou não sei quantos mil na festa para cachorro. Um prazer momentâneo. Eu sou contra levar um cachorro no veterinário? Lógico que não, ué. Se o bicho está doente, tem um profissional formado naquilo ali, lógico que eu não sou contra. Mas agora, comprar um filé mignon, com gente comendo pé de frango, comendo osso, igual a gente já viu em várias reportagens aí, pessoas indo no mercado para pegar osso para comer, e a pessoa dando um filé mignon com um cachorro. Ah, mas o dinheiro da pessoa, tudo bem, o dinheiro da pessoa, mas quantas pessoas a gente está vendo passar fome aí, gente? Quantas pessoas nós estamos vendo passar fome? Uma vez eu estava trabalhando de divisa, eu vi de madrugadão, era de madrugadão mesmo, eu vi um rapaz lá revirando lata de lixo, caçando o que comer. Chamei ele, dei minha marmita de comida para ele. Acho que é isso mesmo, não sei se foi minha marmita ou se era um lanche que eu tinha lá, que eu tinha levado para comer de madrugada, não lembro agora. Mas dei para ele comer. E era uma das pessoas que mais me dava problema lá na divisa. Mais me dava problema. Mas fumava aqueles baseados, ficava 3 dias sem comer. Quando o efeito daquilo passava, ficava louco. E revirava lixo para comer, sem necessidade, porque tinha casa, tinha família. Então, irmãos, quando nós ficamos observando esse tipo de comportamento, a gente vê o que Paulo está dizendo aqui. Sede imitadores meus, por quê? Porque Paulo, quando a graça de Cristo alcança, ele passa a ser imitador de Cristo. E ele abandona aquela vida errônea toda dele lá, porque ele achava que ele estava certo. Porque no conhecimento, Paulo tinha mais conhecimento que qualquer um dos outros apóstolos.
conhecimento da letra. Os outros andaram com Jesus, viveram experiências com Jesus, mas na letra era Paulo, meu irmão. Na letra era Paulo. Paulo foi ensinado aos pés de um dos maiores, que a palavra diz, aos pés de Gamaliel. Então, o que nós queremos dizer com isso? Nós temos inimigos, irmãos. A cruz do Senhor, ela tem inimigos. E esses inimigos, muitas das vezes, eles estão em nós. Os orgulhosos sobre o que deveriam envergonhar. Pessoas que se orgulham daquilo que deveriam se envergonhar. Ou seja, a pessoa, ela tem prazer de contar fatos da vida dela que ela deveria se envergonhar. Nossa, mas eu saí com um homem casado aí, foi, nossa, mas fulano que foi um negócio de doido. Deveria se envergonhar de estar falando uma coisa dessa e acha graça. Eu acho interessante que eu falo muito isso com a Maria Eduardo, às vezes que a gente conversa sobre isso. A quantidade de meninas aí de 13, 14 anos grávidas e acha que com a gravidez é brincar de boneca. Acha que pôr um filho no mundo é fácil demais. Não tem fralda para comprar, não tem leite para dar, não tem papinha para poder, não tem roupa para comprar, não tem nada disso. Aí, vira e mexe, chegam na porta da igreja aí, o apóstolo, sabe que você não tem umas roupinhas de criança para ajudar a mãe aí? Aí você vai procurar saber a história, a menina tem 12 anos. E eu me pergunto, como é que acontecem umas coisas dessas? Eu fico me perguntando, como que uma menina dessa de 13, 14 anos vai gerar uma criança e vai cuidar de uma criança? Eu tenho 8 filhos, até hoje eu não sei cuidar dos 8 direito aí. Com 51 anos, sou Zé com 80 anos, tem quantos filhos mesmo, Zé? 5 filhos, ainda passa luta ainda com filho até hoje aí. Agora imagine uma criança de 15, 16 anos cuidando de outra criança. Não é fácil. Mas o prazer do mundo chamou e agradou. Outra coisa que é inimiga da cruz de Cristo é a renúncia. Quem não renuncia é inimigo da cruz. Quem não abre mão é inimigo da cruz. Apóstolo, mas eu devo abrir mão de quê? Meu amigo, quando nós aceitamos a Cristo, a nossa renúncia é da nossa própria vida. Nós morremos para este mundo e nascemos para o Senhor. E essa palavra vai se completar aqui, porque a nossa pátria já não é mais aqui. A nossa pátria não é aqui. Se nós ficarmos nesse mundo achando que morreu, acabou, não é, meu irmão. Para nós, quando nós morremos, aí é que começa. A nossa festa não é aqui. A nossa festa começa no dia que o Senhor nos chamar, porque aí nós vamos para o lugar eterno. Estaremos no céu com Ele lá, e aí vai ser para sempre, irmãos. Vai ser para sempre, não vai ser por um período de tempo, não, vai ser para sempre. Eternidade não pode ser medida. Irmãos, outra coisa que é inimigo da cruz de Cristo: as pessoas que só pensam em comer e beber e esquecem do seu compromisso com Deus. Eu disse aqui alguns cultos atrás, eu não me lembro direito qual. Eu disse que a glutonaria é pecado. Mas eu pergunto para vocês aqui, quem já ouviu pregar sobre isso? Qual pastor que vocês viram pregar que glutonaria é pecado? E glutonaria é pecado. Tem gente que desconta a sua ansiedade no quê? Na comida. E automaticamente o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai engordar. Problema de saúde, pressão alta, baixa autoestima, diabetes, colesterol alto e uma série de apneia do sono, depressão.
E uma série de coisas. Ela vai descontar, outros vão descontar na bebida. Ah, porque hoje eu vou chorar minhas mágoas dentro de um copo. E a fumo da cara dentro do copo. Beleza. Só que uma hora aquele efeito vai passar. E o seu problema continua ali. O seu problema continua ali. O seu problema não é o momento que você está bebendo. O problema, irmãos, não é o problema, não é na hora que você está lá. E tá, e vamos, desce mais um. O problema não é esse. O problema é na hora que o efeito passa. E você para pensar e fala assim: meu Deus, eu enchi a cara, eu gastei meu dinheiro, mas eu continuo vazio do mesmo jeito. Então a bebida também não vai sustentar o seu problema. Não vai. Não, hoje eu vou fazer a minha cabeça, eu vou para a zona boêmia, eu vou me esbaldar na zona boêmia. Aí você vai. Depois você acorda do lado de uma pessoa que você nunca viu. Aí você chega em casa, passa uns dias ali, depois, 1 mês, 2 meses. Você vê que você começa a amarelar, você começa a dar uma febre, você começa a sentir um trem diferente. Você vai lá, faz um exame, o médico, vou te pedir uma bateria de exame aqui, porque eu estou desconfiado de algo. Aí você faz uma bateria de exame. Aí o médico vira para você e fala: seu filho, você é crente? Ô filha, você é crente? Não, eu já fui, eu estou afastado. Pois é, você não deveria ter afastado. Por que, doutor? O que é que eu tenho? Bem-vindo ao mundo da AIDS. E aí você pode viver mais não sei quantos anos, porque tem o coquetel que faz você viver não sei quantos anos, mas você está o tempo todo com uma faca no teu pescoço, porque você sabe que você tem dia e hora para morrer. Porque uma noite de prazer contaminou o teu sangue. Outrora, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Agora, quando você se contamina com o sangue deste mundo, o que esse sangue deste mundo traz para você é AIDS, é hepatite, é sífilis, é uma porção de coisa aí, e etc e tal. E nós estamos vivendo numa sociedade, nós temos pessoas que trabalham na área de saúde também. Pode nos dizer aí. Nós estamos vivendo hoje, onde os hospitais estão cheios, onde os hospitais não têm assistência médica direito para você. Você chega lá, eu não estou falando só de botismo, eu estou falando no contexto geral. Você vê pessoas 3, 4 dias com o fêmur quebrado, dentro de em cima de uma maca, porque não tem condição de fazer uma cirurgia. Você vê cidades, aí eu trabalhei em cidades que nem médico tinha. Era o farmacêutico que tratava das pessoas. Nem médico tinha. Quando precisava de médico, tinha que ir para outra cidade. Nós estamos aqui do lado de Poços de Caldas, aqui, ó. Eu já cheguei, eu fui levar, não sei quem que eu fui levar lá para fazer naqueles postos de Caldas, com convênio médico. Não era pelo SUS, não, com convênio médico. Ficamos lá por causa daquele negócio de tabela amarela, vermelha, azul, cor de rosa, sabe aquele negócio? Ficamos lá esperando e fomos passados na frente de muita gente. Quantas vezes eu vi isso? E isso porque minha filha tinha quebrado o pé. Foi a Alice, né? Porque ela tinha quebrado o pé. Tanto é que ela lá mesmo ela ficou para fazer cirurgia. Fez cirurgia no mesmo dia, né? E tal. Então, amados irmãos, quando é que nós vamos entender que quem é amigo deste mundo, como o apóstolo pregou brilhantemente aqui na sexta-feira, é inimigo do Senhor, é inimigo do sacrifício de Cristo, é inimigo da cruz de Cristo. Então eu disse sobre a glutonaria, das bebedices, e esquecem do compromisso com Deus. Quantas vezes nós já ouvimos falar assim: você é convidado para ir no almoço, e aí vai ter churrasco o dia inteiro, e aí na hora de ir para o culto, não vou no culto não, porque nossa, comi demais, estou cheio demais, ou tá bom pra caramba aqui, eu só vou faltar hoje.
esquece do compromisso com Deus porque estava no churrasco. Eu me lembro que nós aqui da igreja, né, assim, sempre que a gente fazia, na outra casa que a gente morava, sempre que nós fizemos churrasco, sempre era no dia que não tinha culto ou era depois do culto, né? E às vezes quando a gente fazia churrasco durante o dia, estava ali para as 3 horas, eu já falava, ó, na hora que der 2h30, 3 horas, já vamos acabar com isso aqui, porque nós temos culto hoje à noite. E a gente estava sempre todo mundo aqui. Agora, quantas vezes a gente abriu mão para poder estar na esbórnia? A caminhada final do crente, ela termina no céu. Aleluia. Ela não termina ali em São Gonçalo, ela não termina ali em Pós, ela não termina ali nos Estados Unidos, não, ela termina no céu. Aleluia. Onde está a verdadeira pátria do crente? Enquanto apóstolo, às vezes se nós olharmos assim, a gente pode achar que é muita pretensão de Paulo dizer: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Sabe o que a gente, às vezes a gente lê isso aqui, e se você não tiver muita sabedoria de Deus para entender o que ele estava querendo dizer aqui, você pode pensar, pô, esse cara é prepotente pra caramba, porque esse cara está falando para mim ser imitador dele, pecador e homem como ele era, igual eu sou. Mas eu te pergunto, Jesus falou sobre a sua vida que você muito sofreria pelo nome dele? Porque Jesus falou isso acerca de Paulo. Você estaria pronto para morrer decapitado pelo nome de Jesus? Até que ponto você renunciaria? Porque Paulo ficou abandonado 14 anos. Depois desse acontecimento da conversão de Paulo, ele fica abandonado 14 anos. Vai viver de tenda. Ele não foi pesado para ninguém. Ele vivia de fazer suas tendas. Aí até que, se eu não me engano, Silas, acho que é Silas mesmo, lembra de Paulo. Precisamos de ir para Antioquia lá, vamos levar o Paulo, está em tal lugar. E ele vai implantar a igreja aos gentios. Ele vai implantar a igreja para os gentios. E nós somos quem, irmãos? Nós somos esse povo gentio aí, ó. Quando ele vai pregar em Efésios, lá em Éfeso, quando ele vai pregar nos outros lugares lá, na Grécia, ele vai pregar nos outros lugares, ele vai pregar para quem adorava Diana, para quem adorava Poseidon, para quem adorava Hércules, para quem adorava os deuses que lá na mitologia grega, quem estudou aí sabe. E você chegar num lugar para mudar a cultura de alguém, vai sozinho para você ver. Há pouco tempo atrás, acho que tem um ano, eu vi um vídeo de um homem lá em Israel, um jovem lá em Israel pregando, e uma mulher dizendo na língua deles lá, né? Nós não precisamos desse seu Jesus aqui não. Nós não precisamos desse seu Jesus aqui não. E cuspia no rapaz. Vai tentar imputar uma cultura diferente, um pensamento num lugar, meu amigo, onde todo mundo só acredita naquele ventilador ali. Vai falar para aquela pessoa que se você ficar o dia inteiro na frente daquele ventilador, você vai pegar uma pneumonia. Vai mudar a cabeça dela. Você não vai conseguir, é muito difícil. Agora Paulo fez isso. E aí eu te pergunto, um homem desse pode ou não dizer: sede imitadores meus? Como? Olha só o que ele fala: sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Qual é o modelo? Cristo. Cristo. Porque o autor ele vai dizer: sede imitadores de Cristo assim como eu sou. Irmãos, está muito claro a palavra dessa noite que o Senhor está nos dizendo aqui. Está muito claro, só se desenhar. Está muito claro o que o Senhor quer nos dizer. O Senhor, Ele quer que realmente nós sejamos imitadores, que nós tenhamos o caráter de Cristo. E olha aqui, nós temos 3 inimigos. Abre aí, Maria, Romanos 12:2. Nós temos 3 inimigos.
Romanos 12, 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, quando a minha mente é renovada aqui, qual que é o primeiro inimigo que eu estou matando aqui? O mundo. Porque se a minha mente é renovada, ela é renovada em Cristo, então o mundo já não tem mais poder sobre mim. O segundo inimigo, abre aí Maria, Gálatas 5,17. O segundo inimigo, aleluia, glória a Deus. Gálatas 5,17. Glória a Deus. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Aqui você pode ver que Espírito está em letra maiúscula e carne minúscula. Então, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Ou seja, o Espírito Santo, o nosso Espírito, ele vai militar contra a nossa carne o tempo todo. A nossa carne vai estar doida para estar lá no show, pulando, agitando, gritando e tal, e que negócio todo. E o nosso espírito, não, aqui não é seu lugar. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, de estar no meio da bagunça e de repente parece que sumiu todo mundo e eu fiquei ali sozinho e lotado de gente. O que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é lugar para mim não. Isso já aconteceu comigo. O tempo todo a nossa carne milita contra o nosso espírito. E quem vence é quem você alimenta mais. Se você alimentar a sua carne, que é o nosso segundo inimigo, ela vai sobrepor sobre o teu espírito. Terceiro inimigo, Efésios 4, 27. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao o nosso terceiro inimigo. Então nós temos três inimigos, que também são os inimigos da cruz: o mundo, a carne e o diabo. E se você entender e guardar essa palavra nessa noite, daqui a pouco ela vai estar lá no YouTube, você assistir ela de novo e assistir de novo, você entender com quem que você está lutando, entender com quem você luta. Tinha que ser proibido um negócio desse na hora que você está fazendo culto, né? Sangue de Jesus tem poder. A pessoa deveria ter pelo menos um pouco de respeito, né? Pelo menos respeitou em frente à igreja, né? Então, amados irmãos, nós temos três inimigos: o mundo, a carne e o diabo. E se nós pegarmos essa palavra que está sendo ministrada aqui hoje e levarmos isso para a nossa vida, você vai renunciar, você vai abandonar os prazeres da carne, você vai lutar contra a glutonaria, contra a bebedice, contra tudo aquilo que te dá prazer pessoal. E eu quero deixar uma coisa muito clara aqui, viu gente? Muito clara aqui, para ninguém deturpar depois o que eu estou falando, porque essa mensagem vai para o YouTube depois. Eu não estou falando aqui que você não deve praticar esporte, que você não deve ter uma alimentação saudável, que você não pode ter o seu animalzinho de estimação. Eu não estou falando isso. Eu estou falando você colocar isso em primeiro lugar, ao invés de pôr Deus em primeiro lugar. Porque tudo que está à frente de Deus na sua vida é idolatria, seja o que for. Amém? Amém. Amados irmãos, Jesus disse: quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e venha após mim. Jesus não mandou você deixar sua cruz para outro carregar. Jesus
morreu numa cruz. Ele carregou uma cruz por você. Ele morreu naquela cruz. Agora Jesus não disse que você iria morrer numa cruz. Ele já morreu na cruz. Mas a cruz, cada um tem a sua para carregar. Tem gente que vai lá e serra um pedacinho da cruz, né? Serra de um lado, serra do outro, para ela ficar mais leve. Ela se torna mais pesada. Não adianta negociar. Com Deus não se negocia nada. Ah, Deus, faz isso para mim que eu faço isso para o Senhor. Ah, Deus, só me dá isso que eu faço aquilo. Não, com Deus não se faz isso. A palavra nossa, ela deve ser sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. O que proceder além disso aí é procedência maligna. E é um dos inimigos da cruz. Porque é o diabo que vai colocar essas palavras na nossa boca. Então, irmãos, para encerrar a ministração dessa noite, eu quero dizer para você que se nós entramos pela porta, nós adentramos no caminho. Se nós adentramos no caminho, nós andamos com a verdade. E se nós andamos com a verdade, teremos vida eterna. Não adianta você achar que vai entrar pela porta larga e ao final dessa porta larga está Jesus te esperando lá. Não está. Não está. Não adianta. Não adianta você achar que está no mundo, vivendo no mundo, mas na hora que eu tenho domínio sobre mim e eu vou sair a hora que eu quiser. Não, se você não renunciar e morrer para o mundo, você vai morrer lá no mundo. E Jesus pode voltar para você hoje, como Ele pode voltar para todos nós hoje. Vale e dificuldade todo mundo tem. Infantilidades todo mundo tem. Imaturidade todo mundo passa por ela. Mas a partir do momento que nós vamos chegar... Quando eu tinha meus 15 anos, eu pensava de um jeito. Com 22 eu pensava de outro, com 30 eu pensava de outro, com 40 eu pensava de hoje. E hoje, com 51 anos de idade, ainda me sinto imaturo para muita coisa. Não me sinto maduro totalmente. Porque eu estou aprendendo também. Estou em aprendizado. Nós não temos falado aqui que nós estamos em reconstrução. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Mas o diabo não fez o favor de ir lá e tentar Adão e Eva, e o pecado veio estar entre nós. Então, enquanto Jesus não voltar, nós precisamos aprender a nos dominar, a mortificar a nossa carne, a mortificar a carne que tem muitas vezes nos jogado e derrubado. Eu não estou dizendo aqui que você não pode tropeçar, porque a gente pode tropeçar e ai daquele que achar que não vai. Não, eu não peco não, porque eu sou apóstolo, já estou pecando, mentindo aqui. A gente vai ter uma vida inteira para arrepender dos nossos pecados. O que eu não posso viver é na prática do pecado. Todo dia eu estou pecando a mesma coisa. Todo dia eu estou na mesma coisa. Oh, Deus me perdoa, mas estou na mesma coisa. Não, aí não, irmãos. Aí a gente acaba, desculpa a expressão, a gente acaba ficando sem vergonha. Todo dia a mesma coisa. Não, aí você tem remorso, você não tem arrependimento. Porque quem arrepende, quando ele vai de novo, ele... Não, peraí. Não, eu não posso. O Senhor Jesus está me mudando. Quando eu parei de beber, durante os 5, 6 primeiros anos que eu estava sem beber, o Simara sabe disso. Eu acordava de madrugada, de manhã, com gosto de cerveja na boca. Eu sonhava que eu estava bebendo aquelas tulipanas de chope assim. Mas eu não voltei atrás. E hoje eu posso estar a pé de quem for, que não faz falta para mim. Mas é renúncia, irmãos. É renúncia. Se nós estivermos ligados na videira, enraizados ali, uma videira enraizada que é Cristo.
quem nos alimenta, o nutriente que vem para nós, vem dele. E nós não enfraquecemos. O galho pode até querer envergar, mas ele não quebra. Tenta quebrar um galho verde para você ver que dificuldade que é. Agora um galho seco, você pega lá e só serve para lenha. Amém? Então essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Eu convido você a ficar de pé e vamos falar com o Senhor. Glorificado seja o nome do nosso Deus nessa noite.